isso foi bem aberto. Eles conversaram primeiro com o Aguinaldo. Republicanos, o próprio Adriano, disseram lá na época, quando a gente ainda era da base de João, o João tinha dois... Não tinha rompido ainda. Não tinha rompido, então o João tinha duas opções para o Senado. Tinha Aguinaldo e tinha Efraim. Aí todo mundo percebia que havia uma simpatia maior de João por Aguinaldo, apesar dele dizer que essa escolha ia ser lá na frente. Eu vivia naquele dizer, eu aceito o critério. Você lembra que eu dizia, coisa de planejamento, eu dizia, olha, eu aceito o critério. Pesquisa, base nos municípios, etc. Agora, só por escolha eu não fico. E acabou não tendo a ver. Aí o republicano foi conversar primeiro com o Aguinaldo. Disse, Aguinaldo, nós queremos declarar apoio a você, mas a gente precisa das bases, porque, por exemplo, tinha um projeto de Murilo que estava começando, Adriano não tinha base ainda ali naquela época, né? O Wilson estava numa candidatura um pouco sufocada, vinha de dificuldades, e Hugo tinha interesse em manter o republicano forte para ele. Então, basicamente... Aí Aguinaldo disse, não, tenha calma, esse é um tema pra gente resolver lá na frente. Isso que ele não foi muito bom pra você. Foi, que ele resolveu na frente, não abriu base nem pra Messinho, vocês lembram da confusão que teve ali em determinado período, que Messinho queria umas bases de Aguinaldo não abriu, porque Aguinaldo queria que João resolvesse esse problema dos partidos aliados, para ele ficar com a base dele e... muitas vezes colocar Lucas, e se falou muito também, né, de que Lucas, o Aguinaldo iria para o Senado, ele já tinha Daniela no Senado e ainda botaria Lucas para deputado federal, que Lucas não estava cogitado para ser vice-governador naquela época. E aí eu deixei, e o pior é que eu cantei a pedra, eu digo, olha, vocês vai dizer que mas não vai dar nada dessa conversa. Aí volta para conversar comigo, que a minha... Eu tô esperando vocês aqui. Aqui tá na mesa, tá na mesa. Rapaz, foi dito e feito. Quando chegou lá... Se não quer, tem quem queira. Se não quer, tem quem. Foi lá, deixei conversar. Já tem um planejamento estratégico aqui montado já. E aí eu vou falar isso porque já falaram também numa rádio, aí Adriano, certo? Quando Aguinaldo não quis, aí conversar com o governador. Governador, só para deixar o seu conhecimento, nós fomos lá, ele disse que não quer. Então nós vamos conversar com o Efraim, que é da base também, naquela época era da base. O senhor garanta os votos, governador, porque se o senhor garantir os votos que a gente precisa, nós vamos esperar a sua decisão, porque isso foi conversado, muita gente não entende por que isso. A gente garanta as decisões. O governador disse, não, eu não tenho como garantir os votos, se o Aguinaldo não quis, conversa com o Efraim. Aí vieram conversar comigo, eu disse, eu digo, tá pronto, tô pronto, preparado e querendo, vamos embora, qual é os prefeitos aqui, qual é a parceria, quem é que pode ser as bases aqui, que pode ajudar. Então eu abri, eles quem escolheram, Esses bastidores. Não, e esse ponto específico. Aí eles quem escolheram, disseram, não, Efraim, aqui tal, papapá, se você puder ter essa parceria aqui conosco, dá certo. Aí eles escolheram. Ok, fechar, declarar o apoio. Quando foi lá na frente, disseram, mas Efraim tá enganando, porque ele prometeu a vocês... E não vai cumprir. Tantos votos e não vai entregar. Aí disseram, aí não, porque quem escolheu fomos nós. Se não sair os votos... Tá certo? Não é culpa dele, porque ele abriu aqui, por exemplo, Cidade de São Bento, uma parceria lá com Jacques Lúcio, tá certo? Deu a Murilo Galdino lá 8 mil votos, acho, nessa faixa. Foi. Tá certo? 8 mil votos numa cidade. Tá certo? Então, se não saísse os votos, isso não é culpa de Efraim, não. Que eu escolhi. Então, isso foi importante, porque isso foi tudo conversado. Então, quando lá na frente foi dizer, republicano, eu quero que você rompa com Efraim, nós demos essa chance a Aguinaldo lá atrás e não foi possível. Então, essa construção toda, que faz parte da política, né? Sim. Acho que Aguinaldo, sabendo, eu até acho outra coisa, Aguinaldo tinha duas situações muito complicadas. Primeiro era ter uma irmã no Senado. Isso na qualitativa apontava como um desafio. Segundo ponto, o fato de Aguinaldo ser de Campina. E Campina já tinha Daniela e já tinha veneziano. Já tinham dois caras de Campina sentados na cadeira. E tinha a própria Nilda. Mas Nilda não foi eleita, né? A Nilda veio, o eleito era Maranhão. Então, o fato de ser de Campina dava, e aí eu acredito, é a opinião minha, que isso pesou muito na hora que Aguinaldo fez a decisão de recuar e indicar o vice. Mas essa decisão era para ter sido tomada lá atrás, que teria mantido a unidade do grupo. Se ele tivesse dito sim para os republicanos, talvez o cenário era outro. Eu acho que você já tem até um planejamento para o sim dele, quando você ia. Mas o sim dele meio que definiu um rumo ali para você que foi muito interessante, né? Foi uma decisão de coragem, porque o não dele aos republicanos e o meu sim, aí assim, eu acreditei realmente na palavra dos republicanos, né, de Hugo, de Adriano, entre outros, mas foram os dois líderes, e eles mantiveram isso até o fim, porque foi muito firme isso, eu volto a insistir, de que nós demos a oportunidade de que o outro senador assumisse a posição. Então, quando eles não quiseram abrir para apoiar Aguinaldo, aí eu acho que Aguinaldo também entendeu, disse, poxa, realmente